Oi, turma, tudo bem com vocês? Bora dar continuidade aos conteúdos de física? Bom, nessa aula iremos dar continuidade aos conteúdos, das leis de Newton. Mais especificamente, dar continuidade à primeira lei, que fala sobre a inércia. Antes da gente começar, propriamente dita a aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho da inércia. Vocês lembram que é a inércia do movimento, a inércia do repouso? Bom, a inércia do movimento. Um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A inércia do repouso. Um corpo que está parado, ele tende a permanecer parado. Ou seja, a inércia nada mais é do que a tendência do teu corpo a permanecer no seu estado inicial. Não é isso? Bom, com base nesses conceitos que a gente já trabalhou na aula passada e também já trabalhamos em live, vamos analisar esse pequeno vídeo, tá bom? Eu vou botar um play aqui, para todo mundo observar. Ó, o que vocês observam? Aqui temos uma bola de boliche sendo jogada de uma altura considerável e uma cama elástica. Percebam que a bola ela já estava em movimento, ela permaneceu em movimento, mas já o nosso dinossauro, quando a nossa cama elástica ela baixou, começou a se movimentar, o nosso dinossauro ele ficou parado, claro que em milésimos de segundos, certo? Mas ele teve como se fosse uma paradinha no ar. Essa tendência dele permanecer em repouso, do corpo estar em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Vocês conseguem observar? Ó, é bem claro que isso aqui é em milésimos de segundo, é algo bem rápido, certo? Pois vamos para o próximo vídeo. Bom, já nesse outro vídeo, observem bem. Eu vou ligar aqui para vocês. Ó, nosso carro está se movimentando, mas o corpo do rapaz ele permanece no meio da cama elástica, apesar de haver essa movimentação. De forma empírica, a gente imagina o quê? Que o rapaz estava pulando e quando o carro se movimentasse, ó, ele ia continuar e acabar caindo no chão ou colidindo com uma dessas placas, não é isso? Então, aqui a gente consegue perceber a inércia do movimento, tá? O nosso carrinho, ele está se movimentando, o nosso caminhão, ele está se movimentando em uma velocidade constante. E quando há esse pulo do rapaz, a inércia do movimento age. Não é porque ele se separa da cama, que ele vai perder o seu movimento. Esse movimento que está acontecendo através do nosso carro. Então, percebam que ele permanece com essa inércia de movimento. Ele caminha junto com o carro, ele segue em frente junto com o carro. Claro que isso é por ele estar numa velocidade constante e com várias outras características bem estáveis. Mas é bem perceptível, De forma empírica, você imagina o quê? Que ele iria ser jogado para cima e o carro iria para frente e ele acabaria colidindo com uma dessas placas ou até mesmo iria ao chão. Então, esse exemplo da inércia do movimento também é bem legal, tá bom? Vamos para o próximo vídeo? Bom, já esse outro, a gente tem que prestar bastante atenção. Ele vai falar um pouquinho mais sobre as forças, tá bom? O experimento é o seguinte. Temos um canhão dentro de um carro, em cima da carrocinha do carro, onde ele vai disparar numa velocidade igual à do carro, que o carro está se movimentando, uma bola de boliche. Vamos ver o que acontece. Tá bom? Vamos ligar aqui o nosso vídeo. Ó, ele dispara, mas a bola não sai do lugar. Por que será? E aí, vocês conseguem me dizer por que ela não sai do lugar? Ó, vamos ver novamente. Percebam que ela é lançada para fora do meu canhão. Ela não é só solta, Ela é lançada. Por que ela não sai do lugar? Alguma ideia? Bom, lembra, ela é lançada, então há uma força agindo nessa direção. Tudo bem. Mas, pela inércia do movimento, eu sei que a bolinha ela ia tender a andar
nessa direção, junto com o carro, né? Porque ela estava em movimento. Não é isso? Então aqui é a direção, o sentido onde ela vai ser lançada, e essa aqui, ó, era a tendência do corpo dela, do corpo da bola permanecer em movimento. Então percebam que parece um cabo de guerra. Como eles têm a mesma velocidade, não é isso? Então quer dizer que essas forças aqui, ó, elas têm o mesmo valor. Então é meio que um cabo de guerra. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Como ambos têm a mesma intensidade, quer dizer o quê? Que o nosso corpo, ele cai de forma linear. Ou seja, não há nenhuma força agindo nesse corpo, tá bom? Porque cada uma puxa para um lado, elas acabam se anulando, certo? Bom, aqui já conversamos um pouquinho sobre alguns vídeos, alguns experimentos mais reais, né, saindo do nosso simulador, sobre a inércia, sobre a força em si, que é o que estamos trabalhando nesse mês, tá bom? Agora, para concluir nossa aula, iremos fazer a correção do exercício, tá? Aquele exercício passado na aula anterior. Bom, aqui nossa primeira questão, ela vai falar o seguinte. Galileu fez uma grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava bem errado quando considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento. Embora seja necessária uma força para iniciar o movimento, Galileu mostrou que, uma vez em movimento, nenhuma força é necessária para mantê-lo em movimento, exceto a força necessária para sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento sem a necessidade de qualquer força. Ou seja, se eu tiver uma superfície completamente polida, sem nada de atrito, e eu colocar uma bolinha ou um bloco, qualquer objeto, e eu dar o meu impulso inicial, minha força inicial, eu não preciso ficar complementando essa força, né? Fazendo uma força contínua para manter esse objeto em movimento. Então, eu só preciso dar um impulso inicial, claro, considerando uma superfície completamente lisa, sem atrito, né? Tanto com o objeto quanto a superfície, desconsiderando a resistência do ar e assim por diante. Mas vamos para a questão. O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos na mecânica newtoniana, que é a propriedade dos corpos que mantém o seu estado de movimento. Essa propriedade é conhecida como? Como é que é conhecida essa propriedade? Sobre a tendência do corpo a permanecer em movimento, a tendência do corpo a permanecer em repouso, que fala sobre esse impulso inicial. Bom, a gente já conversou bastante na aula anterior, desculpa. Então, essa aqui é uma das mais simples, né? Estamos falando sobre a inércia. Ó, letra C, inércia, tá bom? Tudo certo? Vamos para a próxima questão. Ó, fala o seguinte. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo. Então, temos aqui um garoto em movimento e, em seguida, há esse choque com uma pedra, um obstáculo qualquer. Vamos ver o que a questão diz. A queda do garoto se justifica devido a... Bom, eu estava em movimento, né? Meu corpo estava em movimento, mas houve uma parada brusca, né? Do meu skate, do meu transporte, e o meu corpo permaneceu em movimento, ele teve essa tendência de permanecer em movimento. Ou seja, que lei fala sobre isso? Que princípio fala sobre isso? Já sabemos que é o princípio da inércia, não é isso? Então, aqui, ó, letra A, tá bom? Essa também é bem simples. Essa terceira, ela foi bastante comentada na nossa live da semana passada. A gente vai recapitular para quem não participou. No primeiro quadro temos dois rapazes, um com cinto e um sem cinto. E de repente há uma colisão, né? O carro bate. E em seguida fala assim, o rapaz pergunta, você morreu de quê? E o rapaz que estava sem cinto diz o seguinte, de inércia. Então o que isso quer dizer? Que a inércia não falhou, né? Tudo pode falhar nas leis de trânsito, menos a lei da inércia.
tá bom? Então, o que foi que aconteceu? O nosso carro estava em movimento, então automaticamente o corpo do rapaz sem cinto ele também estava em movimento. A partir do momento que houve essa freagem, né, esse impacto que parou o movimento do teu carro, o corpo do rapaz ele tendeu a permanecer em repouso, em movimento, desculpa. Então o que aconteceu? Ele sacou fora do carro e acabou morrendo. É uma tirinha bem pesada, né? Mas ela serve para alertar sobre a questão do cinto de segurança, o quão importante ele é. Tá bom? O nosso rapazinho aqui de cabelo espetado, ele permaneceu ok. Aqui a hora o nosso rapazinho de cabelo preto, ele já se machucou. No caso aqui, a Charge diz que acabou morrendo de inércia, né? Então, até aí, tudo bem. Acho que deu para entender o que diz a Charge. Aí a pergunta diz o seguinte: ao analisar a situação representada na tirinha acima, quando o motorista freia subitamente, o passageiro, letra A, mantém-se em repouso? O passageiro ele se mantém em repouso? Não, né? Que se mantesse em repouso ele estaria paradinho ali dentro do carro e estaria bem. Letra B, tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa? Exatamente, ele tendeu a permanecer em movimento, então ele provavelmente sacou fora do carro, colidindo com o para-brisa. Então, ó, letra B tá ok, vou até circular logo ela. Certinho. Letra C, é empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa. Quando a gente fala empurrado para frente pela inércia, dá a entender que a inércia é força, né? Então, já sai do âmbito do conteúdo, né? Do seu conceito. A inércia é a tendência que o corpo tem em permanecer no seu estado inicial. Não é exatamente uma força, é a tendência que o corpo tem. Se ele estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Se ele estava em repouso, ele tende a permanecer em repouso, tá? A letra D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele? Não exatamente, né? Há essa questão dele sacar para fora do carro devido à inércia do movimento. Ele estava em movimento, permaneceu em movimento. O para-brisa não colide contra ele. Ele que colide contra o para-brisa. Seria até estranho, né? O para-brisa colidir contra ele. Essa questão ela é bem legal. Deu para entender? Qualquer coisa a gente discute ela mais tarde na live, tá bom? Bom, a próxima questão ela vai falar o seguinte. Bom, a questão 5 fala o seguinte. Ela traz duas figuras, né? Onde temos duas pistas idênticas com dois tráfegos diferentes, de dois carros. Vamos ler a questão. Na estrada de mão única, quando não há movimento, é comum observarmos motoristas que se comportam como mostrado na figura 1. Tá, procurando seguir as curvas determinadas pela estrada. Muito bem. Enquanto que outros, como na situação 2, procuram retificar as curvas determinadas pela estrada, ou seja, eles tentam amenizar as curvas passando em linha reta. Claro que isso é extremamente perigoso, somente porque ele, ao longo da estrada ele vai atravessar muito a mão contrária, né, a contramão. Então vai pegar muitos pedaços de contramão. É algo mais perigoso. Então vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Sobre as duas situações descritas, a alternativa que melhor aplica os conceitos físicos a cada uma delas é: letra A. O motorista da situação 2 sente menos o efeito da inércia? Sim, tá certo. Na situação 1, temos muita questão de freio, de acelerar. Então, a nossa velocidade ela não vai ser constante. Automaticamente, o teu corpo vai ter aqueles solavancos, né, de inércia. Então, você vai ter mais essa questão de sentir o efeito, tá bom? Ele fala o que mais essa alternativa? Seu carro precisa de mais força de atrito para trafegar. Não, na situação 2, não. Quando é que a gente mais precisa do atrito na estrada? Claro que a gente precisa do atrito para se movimentar, mas quando a gente mais precisa é principalmente nas curvas, porque o carro ele tem que estar bem estabilizado na estrada, para que não aconteça, por exemplo, o carro capotar numa curva, ou o carro sair pela tangente em uma curva, tá bom? Então, o momento que mais precisamos do atrito, né, vai ser justamente na curva.
E claro, por precisar mais de atrito, a gente vai acabar gastando mais os pneus. Então, onde é que a gente vai gastar mais os pneus? Na situação 1, quando a gente vai ter mais a questão do atrito, né? Quando a gente vai precisar mais na situação do atrito. Na situação 1. Quando é que vamos sentir mais o efeito da inércia? Também na situação 1. Então, vamos para a próxima alternativa. Aqui ele já errou, quando ele falou sobre seu carro precisa de mais força de atrito para trafegar. E diz que gasta mais pneus também. Errado. Bom, a B fala o seguinte: o motorista da situação 2 sente mais o efeito da inércia. Ó, a gente já sabe que é a situação 1, então a letra B já ficou facinho. Letra C. O motorista da situação 1 sente menos o efeito da inércia. E aí? Não, né? Ele é que mais sente o efeito. Letra C também tá errado. Muito bem. Letra D. O motorista da situação 1 sente mais o efeito da inércia. Ó, isso aí começou bem. Seu carro precisa de menos força de atrito? Não, aí já desandou. A gente sabe que ele precisa de mais força de atrito porque ele percorre várias curvas, né? Enfim. Então, a letra D... Ó, errado. Então, sobrou a letra E. Vamos conferir. O motorista da situação 2 sente menos o efeito da inércia. Certo. Quem sente mais é o primeiro. Seu carro precisa de menos força de atrito. Muito bem. Quem precisa de mais força de atrito é a primeira situação. E, consequentemente, ele gasta menos os pneus. Exatamente. Então, aqui a nossa resposta certa é letra E. Tá bom? Essa é bem legal. Qualquer dúvida a gente pode discutir mais na live mais tarde, podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Agora a nossa sexta questão. Essa aqui é uma questão que aparentemente ela é simples, mas nem tanto, tá bom? Para essa questão eu vou fazer alguns desenhos, tá? Então vamos logo ler. Um avião sobrevoa com velocidade constante uma área devastada no sentido sul-norte. Ele já traz o sentido na questão. Em relação a um determinado observador, a figura a seguir ilustra como esse observador em repouso no solo vê o avião. 4 pequenas caixas idênticas de remédio são largadas de um compartimento da base do avião, uma a uma, a pequenos intervalos regulares. Nessas circunstâncias, os efeitos do ar praticamente não interferem no movimento das caixas. O observador tira uma fotografia logo após o início da queda da 4ª caixa, tá? E antes da primeira atingir o solo. Então, todas as 4 estão no ar. A ilustração mais adequada dessa fotografia é apresentada em... Essa questão, em primeiro momento, ela parece que todas as alternativas estão erradas, mas quando a gente para pensar, e também quando para um pouco para desenhar, ela fica mais fácil de entender. Eu vou desenhar aqui o avião e a primeira caixa caindo, né? A primeira trajetória da caixa. Bom, já desenhei. Aqui eu representei o caminho, né? A trajetória da nossa primeira caixa, eu representei ela em preto. E fiz a nossa representaçãozinha do avião, tá? Vamos lembrar, se o avião ele estava em movimento, então a caixa também estava em movimento. Então, quando ela for lançada, qual é a tendência dela? Permanecer em movimento, mesmo em direção e sentido onde o avião, a qual o avião está, tá bom? Então, a trajetória da caixinha é mais ou menos essa. Ó, ela é lançada aqui, aqui ela cai um pouquinho mais, mas percebam que ela continua em movimento. Aqui, ó, também ela continua em movimento. Agora vamos analisar, ó, que nesse segundo momento é lançado, deixa eu colocar aqui a nossa caixinha 2. Já é lançada a nossa segunda caixinha. Vamos colocar a nossa segunda caixinha. Ó. Pronto. Então aqui, ó, já é lançada a nossa segunda caixinha. Quer dizer o quê? Então aqui elas vão ficar nessa posição. Acho que já dá para ir compreendendo.
No terceiro avião, né, no terceiro cena do avião, perceba que ela já não vai estar mais aqui em cima, ela vai ter caído um pouquinho, né? Então, ó, como é que fica a configuração de duas caixas? Aqui eu fiz bem restringido, né? Não vou colocar só 3 caixas para ficar fácil da gente entender, tá bom? Bom, então fica dessa forma. Já nesse terceiro momento, é lançada a nossa terceira caixa. Ó, nossa terceira caixa laranja. Vamos colocar ela aqui, ó. Ela é lançada normalmente, ou seja, ela fica aqui em cima. Mas já na próxima situação, ó, na próxima cena do nosso avião, ela já vai estar, né, questão do seu movimento, mais à frente também terá caído um pouco mais. Vamos representar o resto das nossas caixinhas. Ó. Claro que aqui eu só fiz a representação de 3 caixinhas, mas eu acho que já dá para entender o princípio, certo? Aqui seria lançado a nossa quarta caixinha. Vou até desenhar ela para ficar legalzinho o nosso desenho. Então, aqui o nosso avião lançaria a nossa quarta caixa. Então, na questão ele pede, né? Ele pergunta como vai ser essa imagem que o observador vai tirar, essa fotografia que ele vai tirar enquanto as 4 caixas estiverem no ar. Claro que aqui vai ter o nosso outro avião, né? Aqui a gente vai ter mais um avião. Vamos colocar. Ó. Ele vai ter mais um avião. Então, ou seja, ele vai ver as caixas uma empilhada em cima da outra. Claro que aqui a gente está trabalhando com 4 caixas. Essa questão ela parece ser um pouco mais fácil, né? Mas conforme tu vai lendo ela, tu vai percebendo alguns detalhes. Mas, se a questão ela só tivesse perguntado qual seria, por exemplo, a trajetória de uma das caixas. Deixa eu só restringir aqui a uma das caixas. Percebam que ele faz essa trajetória em formato de parábola, certo? Então, quando a gente estiver trabalhando esse tipo de questão, sempre observar a questão da inércia do movimento. Não é porque a caixa caiu, foi lançada, foi abandonada do teu avião, que ela vai perder completamente a inércia do movimento, né? A sua tendência a permanecer em movimento, no seu movimento inicial, né? No seu estado inicial, que no caso aí é acompanhando o seu avião, tá bom? Essa questão ela é muito legal para a gente trabalhar. Vamos para a próxima? Fala o seguinte, 7. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 100 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, no qual estão indicando 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição do passageiro. Perceba que ele está falando ali dentro do avião. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a questão do referencial, né? Então, ele está referenciando a questão do passageiro chão. Da mesma forma que o passageiro está a 1.000 km por hora, o nosso copo também está a 1.000 km por hora. Então, quando ele soltar o copinho, ele vai cair como se estivesse aqui, no meu ambiente, na minha sala. Ele simplesmente vai cair em linha reta, tá bom? Porque ele vai acompanhar o movimento, tanto do homem quanto do avião, né? Vai acompanhar essa movimentação, essa velocidade de 100.000 km por hora. Ou seja, ele vai cair aos pés do nosso passageiro. Ó, letra R equivale à letra C, tá bom? Bom, turma, encerramos a aula de hoje com a correção de exercício. Lá no classe de hoje eu passei mais uma lista para a gente discutir hoje à tarde, também na próxima aula, tá bom? Façam, prestem bastante atenção, anotem as suas dúvidas, certo? Pois até a próxima. Um beijo. Tchau.